Vejamos, Maquiavel. As ideias de Maquiavel são muito interessantes, costumam ser muito pedidas nos concursos. Então você vai ver questões, quando eu encerrar essa série de vídeos, vou fazer uma análise de algumas questões de concurso, tá? Então, Maquiavel, depois de muitos séculos, surgem teses que vão procurar fundamentar o poder político numa perspectiva mais mundana. O que significa isso? Vocês lembram que eu falei da tese, da teoria do direito divino dos deuses, o direito divino dos reis. O rei, ele governa como representante de Deus. Então, todo o discurso político, ele estava galgado nisso. Qual é a vontade de Deus? E quem é que diz qual é a vontade de Deus? Então, está muito ligado ao poder eclesiástico, né? Maquiavel, ele, século XVI, ele começa a despontar com um pensamento, uma perspectiva mais inédita. Ele tenta pensar como é que nós podemos pensar, como é que nós podemos fundamentar o poder do Estado sem que a gente tenha que se referir a alguma coisa fora do cotidiano humano, fora da vida no mundo dos homens. Então, o Maquiavel, ele deixa um pouquinho de lado a teoria divina, teoria de que Deus é que deve governar. E diz, olha, o pensamento político, ele tem que estar ligado à realidade humana. Vou pensar o poder político não como um ideal, mas como ele funciona, como ele tem funcionado. Como é que é o poder político? E ele vai dizer que o poder político tem função de regular as lutas e tensões entre as classes sociais. Então, ele tem o objetivo, o poder político tem o objetivo de um bem comum que muitas vezes é idealizado. Então, pode parecer aqui que o que eu estou falando é um modo comum de se pensar o poder. Mas o que Maquiavel está querendo dizer é que o príncipe, aquele que governa, ele deve estar preocupado com as tensões políticas no dia a dia, como é que é a realidade do dia a dia, para que ele possa fazer a manutenção do seu poder. Aí você dirá, mas ele faz isso inescrupulosamente, ele faz isso, né, sem ligar para o bem das pessoas. Não, ele quer inclusive que o governo dele seja um governo bom, que as pessoas sejam felizes, que a população esteja satisfeita, justamente para ele não perder o seu poder. Então aqui no texto você vai ver dados biográficos de Maquiavel, tá? Que é importante a gente destacar é isso. Ele sai um pouco daquela visão tradicional do direito divino. Sua obra mais famosa, O Príncipe, escrita em 1513 a 1516, foi publicado póstumamente, quer dizer, depois que ele morreu, em 1532. A obra reflete seus conhecimentos da arte política dos antigos, bem como a dos estadistas do seu tempo, e expressa claramente a mentalidade da época. Formulando uma série de conselhos ao príncipe, o autor expôs uma norma de ação autoritária no interesse do Estado. Desse modo, Maquiavel ilustrou a política renascentista de constituição de Estados fortes, com a superação da fragmentação do poder que caracterizava a Idade Média. Vocês lembram que na Idade Média, quem exercia o poder era o senhor de terra, era o senhor feudal. A gente não tinha o Estado
um Estado nacional como a gente tem hoje, grandes países, grandes territórios, né? O Brasil, né, que embora seja dividido em unidades da federação, em estados, né? O país é governado por um presidente, né? Por um estado que totaliza, vamos dizer assim, totaliza sob a Constituição, né, a regência do território brasileiro como um todo, né? A lei, a Constituição vale para o Amapá como vale para o Rio Grande do Sul. Na questão das leis, o autor dedica um capítulo da obra para tratar apenas desse assunto, apontando a maneira com que se deve governar as cidades ou principados que antes da conquista tinham leis próprias. A partir daí, o autor inicia a utilização de diversos exemplos para ilustrar as características que propõe a descrever. Nesse caso dos principados mistos, um nome bastante comentado é de Luís XII. Nós vamos ver agora a questão a partir desse modo laico de abordar o poder público, o poder político. Nós vamos ver agora como é que surgiu na Idade Moderna, na filosofia moderna, alguns pensamentos que seguem essa tradição agora inaugurada por Maquiavel, né, de pensar o poder público ligado à situação mundana, tá bom? Então, como surgiram as primeiras sociedades? Como a gente poderia justificar e legitimar o poder do Estado sobre os indivíduos? Essa vai ser a questão, tá? Que, por exemplo, pensadores contratualistas vão pensar o Estado, o fundamento do Estado, a legitimidade do Estado. Então, o contratualismo, ele prega o quê? Que nós vivemos em sociedade porque nós nos submetemos, os indivíduos se submetem a um acordo, a um pacto social. Então, o que fundamenta, que legitima o poder público, o poder de outros, o poder da sociedade sobre o indivíduo, é que nós abrimos mão da nossa individualidade, nós abrimos mão do nosso poder em favor do poder de um só. Para quê? Com que objetivo? Cada pensador que nós vamos ver aqui, nós vamos ver Hobbes, Locke e Rousseau, que são considerados os principais contratualistas e que caem muito nos concursos.